Filho da puta, hein? Fala, seus mal diagramados, às 4 horas de uma quarta-feira, esta semana estava praticamente encerrada a Chibira com o feriado de 7 de setembro. As atividades institucionais precisaram ser aceleradas e concluídas até o último dia 6, o que nos reservou notícias e reviravoltas dentro de apenas 72 horas. O período marca o fim de 2 CPIs que não serviram para absolutamente nada, além de promover figuras do subterrâneo do Congresso a um efêmero sucesso nos canais de política, onde puderam provar que são menos qualificados do que vereadores de cidades em que todos os habitantes são filhos de primos. A do MST, que nem deveria existir, só atingiu um propósito, que foi expor o quanto Ricardo Salles é apenas um jagunço do agronegócio em Brasília, que ostenta o corajoso visual de ser o único homem parecido no mundo com a dona Florinda. Já a da Americanas, que foi ofuscada por outras comissões mais midiáticas, terminou como o previsto. Não ouviu Jorge Paulo Lemann e ainda passou pano para o trio de bilionários que comanda o negócio fraudulento. A semana também foi péssima para a Lava Jato. Dias Toffoli reconheceu que a prisão de Lula foi o maior erro do judiciário e também uma grande armação. Armação, evidentemente. Erro já não é uma palavra que posso admitir, porque não foi como se os envolvidos na tramóia não estivessem todos em conluio com o Supremo. Contudo, e nesta semana tivemos também, criticado pela indicação de Zanin, Lula propõe sigilo na votação de ministros do STF e dá munição para o editorial do Estadão realizar falsa simetria entre ele e Bolsonaro por uma semana. Deltan e Eduardo Leite são humilhados ao vivo na Globo News. Celso Russomano quase toma tapa na cara na Santa Ifigênia e Abílio Brunini passa vergonha novamente. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Antes do Piores continuar, eu quero trazer 5 motivos para você parar tudo o que está fazendo e entrar no link que eu vou te passar. Eu estou usando a Tech T-shirt da Insider, gola em V, que vem em diversas cores e dos tamanhos P ao XXGG. E é com ela que eu vou falar para você que 1. As roupas da Insider evaporam rapidamente o suor. 2. Você não precisa passar as peças da Insider, porque elas desamassam no corpo e num cabide. 3. As roupas da Insider não desbotam. 4. Elas também são anti-odor. 5. E o mais importante, de hoje até o dia 17 de setembro, a Insider está na Semana do Cliente. E o desconto que era de 12% aumentou para 15%. É só usar o cupom GALASFEIOS15 e entrar no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário. Acaba de assistir ao Piores e entra pro time das melhores camisetas, bermudas, cuecas, meias e muito mais. Vem pra Insider você também, bora! Salve, salve galãs e galoas! Eu aqui de volta com mais uma camiseta da Insider. Há muitas comissões parlamentares acontecendo simultaneamente em Brasília. Uma que passou quase despercebida foi a da Americanas, que investiga a fraude contábil de mais de 20 bilhões dessa empresa, que sempre foi muito suspeita, por ter lojas completamente desorganizadas e com aspecto de comércio abandonado de filme distópico. O relatório da comissão reconhece um dos maiores escândalos contábeis da história, mas diz ser impossível detectar os culpados, inocentando assim Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, sócio da 3G Capital, que realmente não tem condições técnicas para anotar um rombo que pode chegar a míseros 40 bilhões. Coincidentemente, o relator da comissão, Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, é aluno do RAPS, projeto de Lemann para a formação de políticos que se infiltram em vários partidos e serve como uma forma de praticar lobby em Brasília, desde que ficou proibida a doação empresarial. Reitero, trata-se apenas de mais uma daquelas coincidências incríveis desse país. É um posicionamento muito estranho de uma CPI, tomar alguns depoimentos e, ao final, não conseguir chegar a nenhuma conclusão de um rombo de 20 bilhões de reais indo para 40, que é a informação que nós temos de mercado. Eu acho que a gente vai passar um sinal para as pessoas de que nós fomos incompetentes. Paralelamente ao relatório, ocorre
inquérito na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, que talvez, deputado Mauro, eles tenham mais competência ou capacidade investigativa do que nós, ou conhecimento da atividade, e que tem fatos novos e recorrentes toda semana, como a afirmação dos acordos de colaboração premiada. Então eu não entendo como incompetência alguma ser prudente de não acusar pessoas sem a devida prova. Requisitamos requerimento número 1 dessa CPI. Ouvir o Lehmann, ouvir os Cupira e ouvir o Telles. Não foi sequer submetido a plenário. E hoje já se quer votar o relatório, que isenta os grandes bilionários, o maior bilionário do país, das suas responsabilidades, sendo que ele foi o principal acionista durante 21 anos das Americanas. Mas a melhor parte dessa história foi o ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, acusando a 3G de querer torná-lo bode expiatório do rombo fiscal e dizendo que é um movimento de proteção dessas três grandes figuras do capitalismo nacional. Irmão, até CEO muito bem remunerado um dia percebe que quando não se é o detentor dos meios de produção, você pode até ter muita grana, mas será prejudicado por aqueles que estão um degrau acima quando for conveniente. A CPI do MST não acabou em pizza, porque não deveria nem existir, para ser justo, como punição por essa perda de tempo proposta por parlamentares de direita, os defensores dessa comissão, que não encontrou absolutamente nada de errado com os movimentos sociais campesinos que deveriam prestar serviço comunitário nos acampamentos plantando arroz orgânico. Eu assinaria um canal com transmissão em tempo real que mostrasse Ricardo Salles e Zucco com uma enxada na mão e chapéuzinho do MST, trabalhando pela primeira vez na vida e desmaiando, eventualmente de calor e desidratação, e dormindo no relento na caçamba de uma Silverado. Mas não é isso que vai rolar. A comissão terminou, esses sujeitos continuaram benquistos por aqueles que financiam as suas campanhas e fica por isso mesmo. Só que na internet, os prints e os hot takes em vídeo são eternos. E precisamos recordar os melhores momentos dessa comissão, que possibilitou que José Rainha, João Pedro Stedley e deputadas federais de esquerda ministrassem aulas de história gratuitas para pessoas que têm diploma universitário, apesar de parecerem que nem sequer passaram pelo ensino fundamental. Se dá para guardar algo de positivo dessa comissão, são esses grandes momentos em que o bolsonarismo é exposto ao ridículo, em que se comprova também que mesmo generais da ditadura e políticos americanos já foram mais razoáveis que eles quando o assunto é reforma agrária. A irrelevância e a inconsistência hoje ficou muito objetivada. A criminalização do movimento ficou muito objetivada. Só não entende isso quem de fato não quer, ou quer se aproveitar deste momento, deste movimento, dessa organização, dessa construção e principalmente dessa CPI para criar algum outro tipo de promoção que não seja a promoção da verdade. Eu nunca precisei assumir com tornozeleira aqui na Câmara Federal e sou do Movimento Sem Terra. Existe algum movimento na China análogo ao que é o MST aqui no Brasil? Não, porque em 1949 eles fizeram reforma agrária. Essa CPI me lembra um pouco um programa que eu assistia quando eu era criança, que é Os Trapalhões. Por que o FNL não tem CNPJ? É um movimento social, não é empresa. Eduardo Leite é um governador que está acostumado com a assessoria de imprensa que é feita de forma deliberada pela RBS no Rio Grande do Sul, onde nunca é confrontado sobre assunto algum e pode conceder entrevistas em que se coloca invariavelmente como vítima e jamais se responsabiliza por ser omisso. Porém, fora do cercadinho da RBS, a situação muda um pouco. Mesmo se for na Globo News, tão propensa a lustrar as bolas de tucanos em suas entrevistas. Nesta semana, André Trigueiro emparedou o governador sobre as enchentes que atingem um estado e já vitimizaram mais de 40 pessoas. Leite? Leite? Oi, Matias. O que você tá falando de leite? Você quer leite? Eu não. E você? Eu não quero leite nunca. O Leite comentou que seria impossível prever tamanha tragédia, na intenção de, obviamente, tirar o corpo fora, por não ter feito um plano de contingência para diminuir o impacto da catástrofe. Você quer colocar a culpa em mim porque eu falei sobre os modelos matemáticos que não apontaram a precipitação que estava prevista? Não. Governador, para ficar bem claro, eu cubro esse assunto há 30 anos e a forma como eu exerço o meu ofício não é exclusividade da pergunta que eu fiz ao senhor. É nosso dever fazer perguntas, é o meu ofício. A pergunta que eu lhe fiz não remete a apertar botões ou desacreditar. O senhor fez um comentário. Só um pouquinho. Um momento.
Eu lhe ouvi. Agora eu preciso dizer, eu falei de cultura de prevenção que não necessariamente se resolve apertando o botão em 4 anos. É uma forma de tentar encarar um problema que não está, eu diria, dissociado de uma realidade absolutamente conhecida, em que modelos matemáticos ou previsão do tempo não resolvem. Até entendo que é quase inviável evitar os estragos de ciclone que fez Rio subir 20 metros de nível. Mas a verdade é que o governador só agiu mesmo depois que a situação estava irremediável. Lembrando que até a Metsul Meteorologia alertou para volumes excepcionais de chuva. Mas Leite devia estar mais preocupado em como agradecer as ajudas no Twitter, fazendo o maior esforço possível para não incluir o governo federal entre os que auxiliaram ele. No fim, demonstrou ser um governador despreparado e mimado. Tão acostumado com afagos que recebe na RBS, não consegue lidar nem com o contraditório soft da Globo News, que chegou a fazer campanha para ele como terceira via em 2023, mas felizmente, João Dória é um herói improvável que conseguiu transformar o PSDB no partido mais caótico e sem rumo dessa nação. O assunto Cristiano Zanin esteve em alta na semana. Greg News produziu um vídeo em que elenca os votos conservadores do ministro em um mês de atuação no STF. Por fim, faz uma campanha para a indicação de mulheres negras para a vaga de Rosa Weber. Pessoalmente, eu sou favorável à paridade nas instituições, claro, mas quando se trata de vaga no Supremo, Lula realiza convocações piores que as do Dunga na época da seleção. Se ele colocar alguém lá que esteja levemente à esquerda do André Fufuca, já me dou por satisfeito. A crítica de Duvivier abriu espaço para todo tipo de conspiranoia e a acusação de que quem critica o Zanin estaria fazendo o jogo do Jorge Soros e da Open Society e conspirando para uma primavera colorida que derrubaria o Lula. Admito que acho engraçado essas acusações do chapéu de alumínio da esquerda. Que a véia noveleira do Zap compartilhando teoria conspiratória sobre banheiro unissex é muito mais compreensível do que o tiozão comentarista do Brasil 247 que leu 800 livros sobre política, mas resolve compartilhar teoria mambembe a respeito de quem discorda só porque no momento se tornou conveniente. Lula não falou dessa treta de Twitter especificamente, até porque ele usa um celular Nokia da cobrinha só para ligações e SMS. Se fosse ele que controlasse essa rede, certamente não me seguiria. Mas mesmo assim, resolveu se posicionar de forma indireta e o fez com um raro talento que tem de, em um momento de ótimas notícias para o governo, atravessar a rua para escorregar numa casca de banana que ele mesmo jogou. Como? Defendendo que votos no STF fossem sigilosos, que tem pegado mal as posições de Zanin por lá. Que o Supremo deixe de ser um BBB de toga com transmissão ao vivo na TV Justiça e ministros se portando como a Juliette em eventos e em entrevistas, até concordo. Mas sigilo no Brasil, por mim, deve continuar sendo prática apenas de patriotários que curtem um banheirão da Smart Fit. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5-4, 4-6-4, 3-2, não sei ninguém também, foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. A quarta-feira, 6 de setembro, foi um dia melancólico para a direita sulista na Globo News. Além da lapada de André Trigueiro e Eduardo Leite, Deltan Dallagnol precisou interromper o trenzinho carreta corrupção para ser amassado ao vivo por Lênio Streck. O deputado federal deseleito foi convidado pelo canal para comentar a decisão de Dias Toffoli, que anulou todas as provas que a Lava Jato obteve contra Odebrecht por meio de acordos de leniense. Além dessa decisão, Toffoli quis se redimir com Lula. Indicado pelo atual presidente ao Supremo, ele se transformou num dos ministros mais freestyle e antipetista da casa nos últimos anos. Porém, surpreendeu a todos ao declarar que, sim, Lula foi vítima de erro e armação. Inegável que o ministro tem um bom time. Agora que notou que Zanin tem potencial para ser muito pior que ele, quer fazer média com a esquerda e mostrar que, afinal, pode ser um magistrado
que bolsonarizou no mandato anterior. Mas sempre há espaço para alguém ainda pior. E com o cabelo ainda mais lambido. O momento mais marcante da entrevista de Tantan foi quando Lênio comenta que o ex-procurador não tem a decência de reconhecer que a Lava Jato errou, combinou sentenças e que as provas estão todas aí, independentemente da realidade paralela que o Milhouse do Batel crie para os seus cada vez mais escassos seguidores. A Lava Jato foi uma operação indefensável. A Lava Jato destruiu empresas, fez tudo isso que nós sabemos. Condenou um ex-presidente e impediu que ele se candidatasse. Tudo isso aconteceu. E são fatos históricos. É como o 8 de janeiro. Daqui a pouco o Deltan vai negar o 8 de janeiro e vai dizer que é culpa do governo ou é uma conspirata. Não pode ser assim. O bom seria se a própria Lava Jato tivesse uma certa autocrítica e viesse para a nação e dizer, olha, nós fizemos errado, nós do Ministério Público não fomos imparciais, nós falhamos. Isso seria um gesto de grandeza que se espera do Deltan, dos seus companheiros. Bom momento da TV brasileira em 2023. Só seria melhor se o Deltan não fosse nem convidado para se defender no indefensável na TV. Mas já tá melhor do que naquela época em que ele era ouvido pelos jornalistas como se fosse um dos principais pilares da intelectualidade brasileira, sendo que no Paraná mesmo, temos figuras muito mais capacitadas como Delegado Francisquini, Sargento Faur, Ricardo Barros e Jessicão Opressora. Desde 8 de janeiro, os políticos bolsominions defendem que as invasões aos prédios dos três poderes foram realizadas por infiltrados petistas a mando de Lula e Flávio Dino. Foi com base nessa lorota que eles sustentaram a abertura da CPMI sobre o caso, que tomou rumo diferente do esperado pela oposição e acabou colocando figuras como Gustavo Gayer e André Raspa Caneco em maus lençóis. Fora da comissão, esse discurso biruleibe também não se sustenta. Se os invasores eram do PT, PSOL e MST, por que os deputados de direita foram visitá-los na Papuda e na Colmeia, viraram defensores sazonais dos direitos humanos e recepcionaram essas pessoas quando elas conseguiram liberdade? Nada faz sentido nessa posição. E o nonsense também se aplica aos casamentos dessa escumalha. Nesta semana, Bia Kicis compartilhou imagens do matrimônio de uma patriotária que optou entrar na igreja com um vestido que trazia uma fenda pensada para ficar estrategicamente sobre a perna em que estava a tornozeleira eletrônica. Se já não bastasse esse orgulho de ser golpista, tem mais elementos surreais na cerimônia, como o véu com bandeira do Brasil, a igreja parecendo ser um espaço que também é usado para partidas de futebol society, e o homem que acompanha a moça até o altar, que pensei ser o noivo, depois cogitei ser o pai, e só depois percebi que na verdade era o agente da condicional. Olha, eu admito que a cada ano minhas buscas no Xvideo necessitam de uma combinação muito específica que só cresce e hoje está sempre entre 12 e 45 tags. Mesmo assim, existem fetiches e parafilias que têm o total desconhecimento. Só que sempre tem quem faça questão de nos ensinar essas novidades sobre o desejo alheio. Nesta semana, recebemos uma verdadeira aula de uma fonte inesperada. O deputado federal Pastor Eurico, do PL de Pernambuco. Na comissão que discutia a possibilidade do fim do casamento entre pessoas do mesmo gênero, o político listou uma série de práticas incomuns, como relação com legumes e verduras. Me preocupa muito, senhor presidente, os defensores do movimento LGBTQI+. A minha preocupação é esse mais. A mais, aliás, né? A mais o quê? Será que entra pedofilia, zoofilia, necrofilia, exossexuais, entra dendrofilia, com a parafilia, que é o sexo com legumes, frutas, terra, ou a sexo ecológico, que foi defendido em Sydney, na Austrália, movimento que defende o sexo com árvores. Eu acho que deve estar tudo misturado aí, porque é uma aberração que estamos vendo na defesa de um certo grupo aí. Deixar bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa A, B ou C, até porque na minha família tem homossexuais. Filho da puta, hein? Eu já tinha ouvido falar que tinha um amigo que transava com melancia, um amigo meu, um primo meu. Mas eu fiquei até abismado que um evangélico tivesse conhecimento tão detalhado sobre o tema, o que até me levou a procurar como posso me batizar na igreja aqui do bairro. Mas nada me surpreende vindo de bolsonaristas. Se a gente parar para pensar, se o Mito e o Amaury Ribeiro perderam a virgindade com cabras, vamos combinar que se relacionar com uma mão formosa, uma melancia,
maço de catalhônia ou mandioca, é bem mais tranquilo, né? Quem é de São Paulo sabe, se quiser comprar eletrônicos baratos, você deve ir a Santa Ifigênia. Mas se o produto eventualmente não funcionar, é preciso contar com a sorte para que o vendedor resolva o seu problema, faça a troca ou devolva o dinheiro. É um acordo silencioso entre os envolvidos e nem mesmo o Procon, a Sunab, o Reclame Aqui ou a polícia são doidos de tentar alterar essa cultura naturalmente ANCAP que funciona tão bem há décadas no centro de São Paulo. Mas Celso Russomano não teve o mesmo senso de autopreservação e resolveu assumir uma reclamação de uma cliente no quadro Patrulha do Consumidor. Com uma atitude bastante imprudente para alguém que já cogitou ser prefeito dessa cidade, ele teve um choque de cultura ao chegar no box de uma galeria e perceber que ali ele não humilharia nenhum dos trabalhadores. Pior, ainda correu o risco de tomar um cacete de um mano tão destemido que certamente tornou o deputado federal capaz de fatiar sinal de Wi-Fi com o rabo naquele momento. O medo foi tanto que Russomano disse que não chamaria a polícia, mas só porque a bateria do celular havia acabado. Claro, porque além dele os demais integrantes da equipe saem na rua munidos apenas de um pager da Motorola. Tá aqui. Olha, quem é que tá falando aí? Entrevista ele lá. Me diz, qual que é o problema? Você tem alguma coisa a ver com a história? Que correção o quê, mano? Correção monetária. O bagulho é Santa Ifigênia, não, paizão. Não tem bagulho nenhum. Se você entrar, chama a polícia aqui. Chama lá. Tá metendo louco. O bagulho é Santa Me dá o celular. Você quer ver como você vai pra delegacia? Você vai continuar se metendo? Delegacia do quê, loucão? Tá metendo louco, Mas você se metendo aqui? Tá metendo louco, que delegacia fica na tua. Fica você na tua, resolve aí o B.O. aí, ó. Fica na tua, não se mete. Quero ver você gritando? Tá gritando comigo? Quero ver você gritando? Grita de novo aí. Grita aí. Vai, amor, minha aí, malandro. Vai. Tá certo vender o produto sem nota fiscal? Que é o Brasil, aqui é Santa Ifigênia. Não tem Brasil e não tem Santa Ifigênia. A cena viralizou, muita gente riu do Russomano e isso encorajou o vendedor a declarar para a Folha de São Paulo que vende sem garantia mesmo e foda-se. Bom, parece que temos não um, mas dois vacilões na história, porque esse brother aí vai acabar agilizando uma fiscalização por lá que vai fechar os estandes de uns 30 comerciantes. Aí eu quero ver ele ser o brabo com os caras quando tiver jurado. Tem gente que não sabe surfar no único momento positivo que a vida proporcionou. No Brasil é comum torturar os números até que eles digam aquilo que você quer ouvir. Foi com uma abordagem desse tipo que conhecemos o conceito de PIB privado, manobra que terraplanistas da economia encontram para defender Paulo Guedes diante de um crescimento pífio e patético em 2020. Inclusive, gostaria muito de saber como seria a vida dos demais profissionais brasileiros se eles tivessem média de acerto parecida com a dos economistas de TV. Ninguém mais seria contratado para nada e o Brasil seria extremamente dependente de mão de obra estrangeira. Embora seja arquiteto e palhaço involuntário, Abílio Brunini resolveu fazer análise econômica na Câmara e acusar o governo atual de não mostrar um indicador econômico positivo. Declaração dada justamente na semana em que era celebrado o crescimento de 0,9 no PIB, o que colocou o Brasil na 7ª posição de países que mais cresceram no trimestre. E o pior é que o Abílio, mesmo sendo um dos maiores tontos que já pisaram no Congresso, está lucrando com seu festival de besteirol. Ao apostar na indústria do cringe, ele lidera as intenções de votos para prefeito em Cuiabá. Minha cidade pode ter eleito o Morto Muito Louco e o João Trabalhador, mas o presuntinho pantaneiro aprofunda esse lamaçal. Nenhum deputado do PT ou da esquerda vem falar alguma coisa de bom que o Lula fez. Fez nada de bom. Porque se eles começarem a falar do Lula, eles vão ter que dar resposta pro Nordeste, que os prefeitos estão querendo saber do Lula. Eles vão ter que dar resposta para os programas sociais que tá faltando, pro dinheiro da educação que foi cortado, pro dinheiro da saúde que foi cortado. Então, é mais fácil falar do Bolsonaro do que falar a realidade. Não dá para falar de economia e de cringe sem comentar um assunto que dominou o noticiário de fofocas. Nesta semana, tivemos o casamento de Primo Gimo e Maíra Cardi. O evento foi surpresa, mas a festa teve o propósito de mostrar tudo aquilo que não devemos repetir em nossos relacionamentos. A começar pelo discurso de Thiago Nigro, que admitiu saber que não foi o primeiro, mas pretende ser o último homem da esposa. E é um discurso que eu gostaria que se concretizasse. Não porque eu tenho algum apreço pelo casal, apenas porque nunca vi uma união que juntasse duas pessoas tão parecidas profissionalmente e que se merecem tanto. Eu não fui o primeiro, mas eu vou ser o último.
Além de servir para reforçar o perfil filho de esposa do primo Gimo, a festa ainda revelou o novo shape do cara, que perdeu 23 quilos. Para sustentar que é possível emagrecer de forma rápida e fácil, o casal chega a dizer que quem não consegue é porque não tem vergonha na cara de substituir doce com açúcar por doce fitness. Mas eu queria mudar também a sua vida, porque a do noivo, como você pode perceber, 20 quanto? 23 quilos. 23 quilos a menos e muito mais saúde, muito mais beleza, só que sem passar vontade de comer. Muito pelo contrário. Olha a quantidade de doces. Comendo muito doce. Maravilhoso. Eu quero mas sem açúcar. Todos maravilhosos, gostosos. Porque esse negócio de que precisa passar fome, de que não pode comer doce, de que terrorismo nutricional... Por que as pessoas elas continuam comendo coisa doce se elas podem comer isso aqui? E ficar lindas, com saúde, maravilhosas e ter uma nova vida. Será que falta conhecimento? Falta conhecimento. Falta coragem, disciplina? Certeza. Ou vergonha na cara? Só que em outro vídeo, já em casa, a Maíra assume que a doceria que produz esses alimentos é super cara. Veja bem, é considerada cara pra ela, que juntou sua fortuna com a do primo rico, totalizando 20 milhões de reais. Deve ser muita falta de vergonha na nossa cara mesmo, para que a gente não tenha coragem de trocar a latinha de Moça Fiesta pela caríssima Isabela Acari. Todos os doces do casamento tinham saudáveis. Esse doce aqui é saudável, é sem açúcar. Tá rolando uma mentira. Ai, tinha 1.600 doces sem açúcar. Primeiro que era muito mais de 2.000 doces, tá? Não eram só 1.600. E depois que eles eram saudáveis, a gente não permutou nada, a gente fez questão de pagar. Então eu vou fazer uma publicidade gratuita só pra desmentir as fofocas mentirosas. Olha aqui, esse aqui é uma das marcas que a gente escolheu. Isabela Acari, caríssimo, mas maravilhosa, tá? Se você chegou até aqui, gosta da Galãs Feios, assiste os nossos piores cortes, lives e entrevistas, sabe que tem várias maneiras de nos ajudar. A melhor dela hoje é comprando as camisetas, shorts, bermudas, meias, cuecas da Insider aqui com o cupom GALASFEIOS15 entrando no nosso link que tá na descrição e no primeiro comentário. Mas também você pode nos apoiar no Apoia-se, que das maneiras que ali você dá a sua graninha pra gente é a melhor, porque é recorrente. Todo mês cai caraminguá ali pra gente. De R$5, 10, 20, 30, o que você puder dar nos ajuda demais. Tem também aqui o nosso Pix, nosso PayPal, nossa conta corrente e o botãozinho do Seja Membro aqui no YouTube. Faça parte dessa comunidade maravilhosa e tenha seu nome ali destacado nas nossas lives. Você também pode nos seguir no TikTok, Facebook, Instagram e Twitter, ou X, né, agora. E se você é um desses que é de Cuiabá e vai votar no Abílio Brunini, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.